Você já parou para pensar no peso invisível que carrega? Aquelas correntes sutis que muitas vezes nos mantêm presos a experiências, relacionamentos ou até mesmo crenças que não nos servem mais. Essa autonomia emocional é um caminho de iluminação. Às vezes, o que nos impede de crescer é essa dependência, essa conexão que, embora pareça familiar, nos atrasa. Olhe para dentro. Pergunte-se: o que realmente me retém? O que precisa ser solto para que eu possa, enfim, avançar rumo à minha verdadeira essência? A espiritualidade nos ensina que o desapego não é uma negação do amor, mas uma reverência a ele. O desapego é um ato de carinho, não apenas conosco, mas também com aqueles que amamos. Compreender os nossos apegos é uma jornada de autodescobrimento. É um caminho que nos leva a clarear o que está nublado, a retirar as lentes distorcidas que temos usado por tanto tempo. À medida que nos conectamos com esse aspecto mais profundo de nós mesmos, começamos a distinguir entre o que realmente importa e o que, muitas vezes, se torna um peso em nossa jornada. Existem laços que nos cercam, mas que, na verdade, são falhas energéticas que nos mantêm estagnados. Quando reconhecemos isso, abrimos espaço para uma transformação significativa. Como Bruce Lipton nos lembra, nossas crenças enraizadas moldam nossas experiências. Se pudermos reprogramar essas crenças, poderemos não apenas transformar nossa realidade externa, mas também reconfigurar nossa biologia interna. A liberação não é meramente um exercício de soltar, é uma alquimia do ser, um convite a abrir portas que talvez estivéssemos relutantes em explorar. Aprofundar-se nesse tema é essencial. Sinta o que ressoa em você e permita que essa reflexão guie seu caminho. O que você tem guardado que precisa ser liberado? Quais são as histórias que você contou a si mesmo que, na verdade, não refletem sua essência? A jornada de deixar ir começa com a escuta atenta ao seu coração e a coragem de tomar as rédeas de sua própria liberdade. É comum sentirmos que algo está faltando em nós e, muitas vezes, buscamos preencher esse vazio no exterior. Mas essa busca incessante por validação, amor ou segurança em outra pessoa pode se transformar em um ciclo vicioso de dependência emocional. Essa dinâmica nos afasta de nossa verdadeira essência e nos faz esquecer da força que reside dentro de nós. Quando seguimos essa trajetória, nos tornamos prisioneiros de um jogo de espelhos, refletindo nossos inseguros e anseios nas pessoas ao nosso redor. A conexão torna-se uma sobrecarga, e ao invés de nos apoiar, as relações podem se transformar em fontes de frustração e dor. O amor deve ser uma fonte de luz e não uma âncora que nos mantém afundados. Ao voltarmos nosso olhar para dentro, começamos a compreender que o verdadeiro amor é um estado de ser, não uma posse. A autonomia emocional nos possibilita reconhecer que podemos nutrir nossos próprios sentimentos e necessidades, e assim estabelecer relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. O amor que buscamos no outro está, na verdade, esperando ser reconhecido e cultivado em nós mesmos. As crenças que formulamos desde a infância moldam não só nossas percepções, mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo. Elas podem ser como correntes invisíveis que nos restringem, limitando nosso potencial e nos impedindo de sermos quem realmente somos. Muitas vezes, essas crenças vêm de experiências passadas, mensagens familiares ou normas sociais que internalizamos. Identificar essas crenças limitantes é um passo crucial na jornada de autodescobrimento. Ao trazê-las à luz, começamos a questionar a validade dessas verdades que nos foram impostas e a avaliar se realmente refletem quem desejamos ser. Esse processo exige coragem, pois enfrentamos o desconhecido, mas é justamente nesse espaço de incerteza que a transformação verdadeira pode ocorrer. A liberdade começa quando aprendemos a reescrever as histórias que contamos a nós mesmos. Ao desafiar essas crenças, liberamos a energia estagnada que antes nos prendia e podemos nos abrir para novas possibilidades. Ao nos desapegarmos do que já não nos serve, permitimos que novas experiências, relacionamentos e aprendizagens fluam em nossas vidas. O ato de questionar e soltar é um convite para reimaginar nosso caminho e abraçar o crescimento que vem com a mudança. Você já refletiu sobre as amarras que ainda te prendem a situações, pessoas
ou crenças que não te servem mais. Muitas vezes, esses laços são invisíveis, mas têm um peso significativo em nossa jornada espiritual. A autonomia emocional é um aspecto essencial do crescimento espiritual e da autodescoberta. Pergunte-se: o que realmente me retém? O que precisa ser liberado para que eu possa me mover em direção à minha verdadeira essência? A espiritualidade nos convida a entender que o desapego não se trata de negação, mas sim de uma expressão profunda de amor, por nós mesmos e pelos outros. É essa prática que nos permite ver além das ilusões que criamos. Ao reconhecer e respeitar nossos apegos, iniciamos uma jornada de clareza e transformação. Nos libertando do que nos pesa, abrimos espaço para um novo crescimento. Em nossa trajetória, muitas vezes, tentamos preencher um vazio com a aprovação, a companhia ou o amor dos outros. Essa busca incessante pode se transformar em um ciclo vicioso e desgastante que nos distancia de nossa verdadeira essência. Quando deixamos de olhar para dentro, caímos em um labirinto de dependência emocional, onde a conexão que deveria ser enriquecedora se transforma em carga. Ao encararmos essa dinâmica, percebemos que desenvolvemos uma relação com os outros, que reflete nossas próprias inseguranças. O amor deve ser uma fonte de luz, e não uma âncora que nos imobiliza. Ao redirecionar nosso olhar para dentro, reconhecemos que o verdadeiro amor é um estado interior, uma energia que precisa ser cultivada em nós antes de ser partilhada. Crenças formadas desde a infância moldam nossas percepções e interações. Elas atuam como correntes invisíveis, limitando nosso esplendor. Muitas vezes, essas crenças vêm de experiências passadas e expectativas externas que aceitamos como verdades. O reconhecimento dessas correntes é um passo fundamental na busca pela liberdade. Quando trazemos essas crenças à luz, começamos a questionar a validade do que nos foi imposto. Esse processo não é fácil e demanda coragem, mas é nesse momento de incerteza que encontramos a verdadeira transformação. A liberdade começa com a decisão de reescrever as narrativas que contamos a nós mesmos, permitindo que novas oportunidades e aprendizados fluam para nossas vidas. À medida que exploramos esses temas, somos convidados a uma jornada de autodescobrimento e libertação. Ao desacelerar e ouvir nosso coração, podemos identificar o que realmente precisamos soltar para avançar. A caminhada é única, mas a essência da transformação está em se permitir soltar as correntes invisíveis e abraçar um caminho de crescimento genuíno e amoroso. Você já se questionou sobre as amarras invisíveis que ainda te prendem? Muitas vezes, esses laços, embora sutis, carregam um peso significativo em nossa jornada espiritual. A autonomia emocional é um ingrediente essencial para o crescimento e para a descoberta de quem realmente somos. Pergunte-se: o que realmente me retém? O que precisa ser liberado para que eu possa avançar em direção à minha verdadeira essência? A espiritualidade nos ensina que o desapego não é uma forma de negação, mas uma expressão profunda de amor, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao compreender e respeitar nossos apegos, iniciamos uma jornada de clareza e transformação. Libertando-nos do que nos pesa, abrimos espaço para que um novo crescimento floresça. É comum tentarmos preencher um vazio interno com a aprovação, a companhia ou o amor de outras pessoas. Essa busca incessante pode se tornar um ciclo vicioso, distanciando-nos da nossa verdadeira essência. Quando nos afastamos do nosso interior, caímos em um labirinto de dependência emocional, transformando conexões que deveriam nos nutrir em cargas pesadas. À medida que confrontamos essa dinâmica, podemos perceber que muitas relações refletem nossas próprias inseguranças. O amor deve ser uma fonte de luz, não um ancla que nos mantém paralisados. Ao redirecionar o foco para dentro, percebemos que o verdadeiro amor é um estado interior. É uma energia que precisa ser reconhecida e cultivada em nós antes de ser compartilhada. As crenças que moldamos desde a infância influenciam nossas percepções e interações. Elas funcionam como correntes invisíveis que limitam nossa capacidade de brilhar e nos manter fiel à nossa essência. Muitas vezes essas crenças são construídas a partir de experiências passadas e mensagens que internalizamos das sociedades e famílias.
Reconhecer essas crenças limitantes é um passo crucial na jornada de autodescobrimento. Ao trazê-las à luz da consciência, começamos a questionar a validade dessas verdades impostas e a avaliar se realmente representam quem desejamos ser. Este processo requer coragem, mas é através desse confronto que podemos experimentar a verdadeira transformação. A liberdade começa quando decidimos reescrever as narrativas que contamos a nós mesmos. Ao desafiar essas crenças, liberamos a energia estagnada que antes nos prendia, permitindo a fluidez de novas experiências, relacionamentos e aprendizagens em nossas vidas. A prática de soltar é um convite à reimaginação do nosso caminho e à aceitação do crescimento que a mudança traz. À medida que navegamos por esses temas, somos convocados a uma jornada de autodescobrimento e libertação. Ao desacelerar e ouvir nosso coração, conseguimos identificar o que realmente precisamos soltar para avançar. Cada caminhada é única, mas a essência da transformação reside na coragem de deixar ir as correntes invisíveis e abraçar um caminho de crescimento genuíno e amoroso. Que possamos nos permitir viver essa experiência de libertação, abrindo-nos ao novo e ao que há de mais autêntico dentro de nós. Você já se sentiu preso a padrões ou relações que não te servem mais? Essas correntes invisíveis podem ser mais comuns do que pensamos, carregando um peso significativo em nossa jornada espiritual. A autonomia emocional é fundamental para nosso crescimento e autodescoberta. Pergunte-se: o que realmente me retém? O que precisa ser liberado para que eu possa avançar em direção à minha verdadeira essência? A espiritualidade nos ensina que o desapego não é uma forma de negação, mas uma forma profunda de amor, por nós mesmos e pelos outros. Compreender e respeitar nossos apegos é o primeiro passo rumo a um caminho de transformação. Liberte-se do que te pesa e abrase ao florescimento de um novo crescimento. É comum tentarmos preencher um vazio interno com a aprovação ou o amor de outras pessoas. Essa busca incessante pode transformar-se em um ciclo vicioso, nos distanciando de nossa verdadeira essência. Quando ela nos consome, caímos em um labirinto de dependência emocional, onde conexões que deveriam ser nutritivas se tornam pesadas. Enfrentar essa dinâmica é um chamado à reflexão. Muitas de nossas relações podem refletir inseguranças internas. O amor verdadeiro deve ser uma fonte de luz, não uma âncora. Ao desviar o foco para dentro, percebemos que o amor que buscamos já reside em nós, aguardando reconhecimento e cultivo. As crenças que moldamos desde a infância são construções que influenciam nossas percepções. Elas atuam como correntes invisíveis, limitando o brilho da nossa essência. Muitas vezes, são frutos de experiências passadas ou mensagens que aceitamos como verdades. Reconhecer essas crenças limitantes é crucial na nossa jornada de autodescobrimento. Ao confrontar essas crenças, começamos a questionar o que foi imposto e a analisar se realmente representa quem desejamos ser. Esse processo pode ser desafiador, mas é na incerteza que reside a oportunidade de transformação. A liberdade surge quando decidimos reescrever as histórias que contamos a nós mesmos, permitindo que novas experiências e aprendizagens fluam em nossas vidas. Conforme exploramos esses tópicos, somos convidados a embarcar em uma jornada de autodescobrimento e libertação. Ao desacelerar e ouvir nossa essência, conseguimos identificar o que precisamos soltar para avançar. Cada caminho é único, mas a verdadeira transformação inicia-se na coragem de libertar as correntes invisíveis e abraçar um crescimento genuíno e amoroso. Que possamos nos permitir viver essa experiência,